todos, eu e os meus colegas da turma 10º vamos apresentar os trabalhos no âmbito do projeto Aqui à História. Espero imenso que gostem. Olá, chamo-me Francisca. O nosso trabalho está dividido entre a cultura clássica e a Idade Média. Espero que gostem. Templo de Nicaea ou Athena Victorious. O templo clássico foi projetado pelo arquiteto Calícrates, excluindo os arquitetos do Partenon com a ajuda de Ictíneo. É o maior monumento da Acrópole de Atenas e o monumento mais antigo a usar a ordem arquitetónica jónica. O monumento foi feito em homenagem de Deus à vitória depois da paz com os persas. Péricles não aceitou a ideia e as obras só começaram a partir do ano de 421 a.C. O templo foi demolido em 1686 pelos turcos para usarem as pedras como defesa. Em 1834, Grécia tornou-se independente e o monumento foi reconstruído. Em 1998, o templo foi desmontado para que o piso de betão em ruínas pudesse ser substituído e o seu friso foi removido e colocado no Museu da Acrópole, inaugurado em 2009. Estou aqui para apresentar o meu trabalho no âmbito do projeto Aqui à História. O trabalho que eu vou apresentar é um templo. E que templo é esse? É o Templo da Concórdia em Agrigento. O nome do templo deve-se à descoberta nas proximidades de uma inscrição latina, com uma dedicatória à concordância do povo de Agrigento, que, na realidade, não tem outros vínculos com ele. O nome do Templo da Concórdia é documentado por um dos primeiros historiadores da Sicília, Tommaso Fazenda. O Templo da Concórdia é um antigo templo grego no Vale dos Tempos, em Agrigento, na costa sul da Sicília, Itália. É o maior e mais bem preservado templo dórico da Sicília e um dos templos gregos mais bem preservados em geral, especialmente da Ordem Dórica. Ainda não se sabe a quem esse templo foi dedicado. O templo foi construído entre 440 a 430 a.C., construído como vizinho templo de Juno, sobre uma base sólida projetada para superar as irregularidades do terreno rochoso. Foi convencionalmente nomeado em homenagem a Concórdia, a deusa romana da harmonia, devido à inscrição em latim da era romana encontrada nas proximidades que não têm relação com ela. Se ainda estivesse em uso nos séculos IV e V, teria sido fechado durante a perseguição aos pagãos. No final do Império Romano, o templo foi convertido numa basílica cristã. Teria sido fechada durante a perseguição aos pagãos. No final do Império Romano, o templo foi convertido numa basílica cristã. No século VI, dedicado aos apóstolos Pedro e Paulo por São Gregório del Rap, bispo de Agrigento, e assim sobreviveu à destruição de locais de culto pagãos. O espaço entre as colunas foram preenchidos com paredes, alterando a sua forma do grego clássico. A divisão entre a sala principal, onde a estátua de culto estaria na antiguidade, e os opistódomos, uma sala adjacente, foi destruída e as paredes da cela foram cortadas numa série de arcos ao longo da nave. As cristãs foram removidas durante a restauração de 1785. De acordo com outra fonte, o príncipe Torre Musa transferiu o altar para outro lugar e começou a restauração do edifício clássico em 1788. De acordo com os autores de um artigo de 2007, é, além do Partenon, o templo dórico mais bem preservado do mundo.
Localizado na Acrópole, o Parthenon é um dos edifícios mais importantes de Atenas, sendo um monumento mais visitado na Grécia. O Parthenon é um templo dedicado à deusa grega Atena. Foi construído no século V a.C. e é o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga. Foi ornado como o melhor da arquitetura grega. As suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. É um símbolo duradouro da Grécia e da democracia e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. O objetivo do Parthenon. O objetivo do Parthenon mudou ao longo da sua história de 2500 anos, começando como um templo dedicado à deusa Athena Parthenos. Alguns estudiosos, no entanto, questionam a função religiosa do edifício, em parte porque nenhum altar do século V a.C. foi encontrado. Todos os especialistas concordam que no início o Parthenon era usado como um tesouro. Nos séculos seguintes, o edifício foi transformado numa igreja bizantina, uma catedral católica romana e mais tarde uma mesquita. O templo foi então usado para armazenar a munição dos otomanos durante uma guerra com os venezianos, havendo uma explosão que levou à ruína do edifício em 1687. Depois de servir como quartel de exército no final da guerra, pela independência da Grécia de 1821 em 1832, o Parthenon assumiu seu papel como destino turístico durante o final do século XIX. Assim, os esforços de restauração começaram. O nome Parthenon é uma palavra grega que tem como significado a mulher virgem. A importância do Parthenon. O Parthenon é a peça central de uma campanha de construção do século V a.C., na Acrópole de Atenas. Construído durante o período clássico alto, é geralmente considerado o ponto culminante do desenvolvimento da ordem dórica, a mais simples das três ordens arquitetónicas gregas clássicas. As proporções harmônicas do templo, a construção precisa e as esculturas realistas são comemoradas e imitadas há milhares de anos. O Parthenon é frequentemente considerado um monumento à democracia, que foi fundada em Atenas durante esse período, bem como um tributo à vitória dos atenienses nas guerras greco-persas, de 492 a 449 a.C. Foi influenciada pela mitologia grega. Pouca gente sabe, mas a localização exata do Parthenon foi cuidadosamente traçada para se alinhar às crenças da mitologia grega. Isso porque o templo realmente se alinha a um aglomerado de estrelas conhecidas como Hyades, que eram bem conhecidas no sistema de crenças antigas dos gregos. Originalmente, ele era dedicado à deusa Atena. Atena pode ser considerada a estrela principal do Parthenon, até porque o templo foi originalmente dedicado a ela, assim como ao Parthenon mais antigo, que existiu antes do atual. Atena era a deusa da sabedoria e desempenhou um papel importante na Odisseia de Homero, como ajudante do protagonista Odisseu. O Parthenon foi capaz de suportar muitas coisas ao longo dos seus mais de 2000 anos. No entanto, grande parte da sua escultura foi danificada em 1687, quando os venezianos dispararam armas de pólvora contra o templo. Uma grande parte do edifício foi destruída na batalha, o que chegou a deixar o Parthenon em chamas. Esse ataque destruiu principalmente o telhado do templo, além de várias colunas e muitas das esculturas anexadas aos seus painéis. Também foi nessa época que os otomanos capturaram a cidade e construíram uma mesquita menor dentro do Parthenon original. O Templo de Évora é uma das ruínas mais importantes históricas em Portugal, tendo uma existência duradoura.
de estilo coríntio, o templo romano foi construído no início do século I d.C., tendo sido maioritariamente destruído pelos povos bárbaros durante a sua estadia na Península Ibérica. É o maior exemplo de arte romana em Portugal, mostrando a harmonia de linhas clássicas próprias da arte clássica. É o testemunho que prevalece do Fórum Romano em Évora, e durante o século XIV serviu de casa forte e de açougue. O templo ergue-se sobre um pódio alto, uma característica da arquitetura romana, sendo um suporte para as colunas coríntias, demonstrando assim o equilíbrio da arte greco-romana. Numa das primeiras intervenções arqueológicas dos portugueses, no século XIX, foi recuperado o seu caráter romano. Foi considerado Património Mundial pela Unesco em 1986. A Capela de São Pedro Balsemão situa-se em Lamego e foi erguida entre os séculos VII e VIII. A decoração é completada com rosetas, círculos, cruciformes, meandros, ornatos em dentes de lobo e corda, numa profusão de elementos de inspiração asturiana. Em 1643, o espaço foi remodelado. Procederam à reedificação do templo e à sua integração no solar de Viscondes de Balsemão. As Muralhas de Évora, como o próprio nome indica, localizam-se em Évora, na freguesia de Sé e São Pedro. São Património Mundial da Unesco. Foi D. Afonso IV de Portugal que ordenou a construção das Muralhas de Évora, no século XIV. As muralhas são de estilo arquitetónico romano-visigótico e islâmico. Elas serviam como proteção contra possíveis ameaças durante séculos. Foram construídas durante os séculos III, VII e VIII. Quando pensamos em muralhas, vem-nos logo à mente muralhas grandes, e esta muralha portuguesa não era diferente. Ela tem 10 hectares e o comprimento de quase 2.000 metros. A primeira muralha, conhecida por Cerca Velha, é de construção romano-medieval, e a segunda muralha, conhecida por Cerca Nova, é de construção medieval, sendo feita no século XVI. Os vestígios que se conseguem ver na muralha sobre a época visigótica é a torre quadrangular, que também pode ser chamada Torre de Sissebuto, e do período islâmico. Os vestígios que se podem observar ficam na zona traseira do Sé e no Templo Romano. As muralhas podem ser visitadas a pé com a intenção de nos transportar ao passado. Olá a todos, chamo-me Marlisa Salgado e sou estudante na Escola Básica e Secundária de Alcântara de Segunda Legião. Neste vídeo vou apresentar os dois universos em confronto. Nos quadros podemos observar o universo heliocêntrico de Ptolomeu e o universo heliocêntrico de Copérnico. Ptolomeu afirmava
afirmava que a Terra ocupava o centro do universo finito. À volta da Terra giravam os corpos celestes, dignos e justos, representando órbitas circulares uniformes. Segundo Copérnico, a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Copérnico afirmava que todos os corpos celestes giravam em volta do Sol. À vista dos dias de hoje, designamos esse fenómeno de movimento de translação. Do mesmo modo que giram em torno do próprio centro, esse acontecimento designa-se de movimento de rotação. A teoria que Copérnico criou nomeia-se teoria do heliocentrismo. É considerada uma das mais importantes no mundo da ciência. Olá, este foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.